O chamado em si, o que aconteceu? Foi na Conferência Geral de outubro de 2009. Nós estávamos lá na capela assistindo a conferência, na época que a estaca era lá em frente ao cemitério. E aí, do nada, aí ele sumiu. Mas o que aconteceu? Aí ele sumiu. Mas eu estava lá assistindo a conferência, tudo. Depois, no fim da sessão, no intervalo da sessão, entre a sessão da uma, que acaba às 3, e a das 5, que acaba às 7, nesse intervalo, a Iris voltou e foi quando eu fui chamado para ir na estaca. Nesse intervalo, na entrevista. E aí, o que aconteceu? Fomos até a estaca quando estava lá o Paulo e o presidente Valim e o presidente Del Porto. E aí foi quando me chamaram como bispo. Seria injusto eu falar nome porque, assim, é muita gente. Seria injusto eu falar os nomes, mas, assim, todos que trabalharam comigo sabem exatamente o quanto eu sou grato por eles. Todos. Mas, assim, o meu medo de falar nome é acabar esquecendo alguém e acabar se magoando. Mas, como diz a escritura lá de João, Jesus Cristo falando: pois eis que conheço minhas ovelhas e elas estão contadas, então essas pessoas estão contadas. Bom, a primária é inexplicável. Mas, assim, eu acho que era mais com os jovens do que com a primária. Mas a primária é aquele negócio, é a proteção, em primeiro lugar. Tem que dar toda a proteção para as crianças, tudo. Toda a estabilidade necessária. E, assim, teve um caso que, quando o Paulo, já começou com o Tomazino, mas quando o Paulo foi bispo, que eu sempre achei lindo, foi o Natal das crianças. É inexplicável esse Natal. Então eu não queria deixar cair esse Natal das crianças. Só que, assim, a nossa ala tem muitas pessoas, por isso que eu não posso citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém. A memória falha. Mas, assim, quando chegava ali novembro, dezembro, que falava assim, Natal das crianças, brotava dinheiro, sabe? E, assim, não era só eu, todos os membros, a ala em si é muito generosa nesse sentido. Então, da questão das crianças, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, essas coisas, sim, eles mereciam. E também, na nossa ala, tinha crianças que eu não sei como é que ia ser o Natal deles. Não sei como é que ia ser o Dia das Crianças deles. Então, era melhor eles passarem isso lá dentro, por mais que fosse um dia, um momento, porque eu não sei como é que seria em casa. São várias. São várias. Não são poucas. Mas, assim, as mais tristes foram as percas. Já de cara começa com 5 meses e alguma coisa, antes de completar 6 meses, já a perca do Leandro. Então, essa foi muito marcante. Não que a perca dele foi mais importante do que os outros. Como eu disse, todas as percas. Mas já no início foi a perca do Leandro. Mas, assim, as percas que mais marcaram mesmo foi o Leandro e o Ozeano, né? E a irmã Maria Ferreira também. Não pelo fato dela, ela sempre ia mas é o fato de ser uma pioneira. Depois ela fica 11 meses sem batismo e eu fechar a missão aqui. E os missionários vieram aqui em casa e falaram assim, bispo, na próxima semana nós estamos indo embora porque o presidente vai fechar a missão. Eu falei, mas por que vai fechar? Ele, não, o presidente só falou que vai fechar a missão. E aí eu corri, pedi o telefone não para os missionários, mas pedi para o presidente Frutuoso, na época.
Falei, presidente, tem o telefone do presidente de missão? Ele tem, eu vou te arrumar. Ele foi e me mandou o telefone dele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, não, bispo, nós estamos tendo muito problema aí na aula. Eu falei, tá, mas que problema? Ele, estamos tendo reclamação de almoço, os membros não fazem divisão com os missionários. Eu falei assim, presidente, eu me comprometo com você, o problema é almoço? Eu dou almoço todos os dias. O problema é visita? Eu vou visitar os membros, vou fazer visita com o missionário todos os dias, só não tiro os missionários da aula. E aí o presidente Jackson pegou e mudou a dupla. E aí quando chegou aqui o Elder Aguiar e o Elder Cherry, eles chegaram aqui numa quinta-feira, o Aguiar me ligou, se apresentando, que eram os novos missionários na aula que o presidente Jackson havia mandado. Ele saiu daqui um pouco triste, porque ele não conseguiu batizar ninguém. Não conseguiu. Então foi quando nós entramos no 11º mês sem batismo na aula. Mas aí eu lembro que uma vez eu comentei com ele, eu falei assim, Elder, existe o tempo de preparar a terra, o tempo de plantar e o tempo de colher. E uma das sementes que ele plantou deu fruto depois. E ele começou, foi o Elder Aguiar que começou a ensinar o Moacir. Depois quem batizou foi o Elder Lopes. Mas foi o Elder Aguiar que começou a plantar essa semente. Então é para nós termos noção que assim, nem todo trabalho é em vão. Embora você não veja a colheita, mas uma hora ela vai chegar. O que eu senti quando fui chamado foi assim, foi um lema que eu sempre carreguei na minha vida, que é do desenho Aladim, seja você mesmo. Sabe? No início do meu chamado, eu não era o mesmo. Eu queria ser aquele líder de vitrine que todos mostram. Mas sempre essa frase, seja você mesmo, vinha na minha cabeça. Porque não era o mesmo. Foi onde eu aprendi, primeira coisa assim, o líder, acima de tudo, ele é um ser humano. E a humildade é tudo. Então, assim, foi onde eu aprendi que eu precisava me curvar. Mesmo eu estando certo, eu precisava me curvar. Então, assim, pedir desculpa para os membros não ofende ninguém, não mata ninguém, estou vivo até hoje. Então, assim, muitas das desculpas o próprio bispo tem que ir lá pedir, mesmo que não foi com ele, em nome de outras pessoas que não têm ainda esse dom, tem que ir lá pedir. Esse foi o primeiro objetivo. Então, assim, a humildade. E aí foi onde entra você mesmo. Então, dois pontos que eu posso tirar do meu bispado. Primeiro, humildade. E segundo, a confiança. Confiança é tudo. Perdeu a confiança, não tem motivo para continuar trabalhando.